Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Se a única maneira de se conseguir atenção, amor e relaxamento é através da doença, então haverá sempre parte de você que sempre vai desejar estar doente. O câncer é um preço muito alto para resolver problemas que poderiam ser resolvidos através da alteração de regras para nos darmos permissão de prestar atenção às nossas necessidades. Dr. O.C. Simonton. Mensagem colocada na porta do consultório médico. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Só verdade, gente, só verdade. Se vocês repararam bem o que foi falado aqui, todas as nossas doenças têm um fundo emocional, têm um fundo espiritual mal resolvido. Embora não se conheça a autoria da mensagem acima transcrita, acredito que ela carrega em si muitas verdades sobre a influência dos nossos pensamentos e emoções sobre a saúde. Quando nos descontrolamos internamente, alteramos a nossa energia mental e o corpo experimenta o mesmo desequilíbrio que se passa em nossos pensamentos. Corpo e espírito se influenciam mutuamente. Uma cólica renal tira o bom humor de qualquer um, mas um ataque de cólera pode muito bem trazer sérias complicações à nossa saúde. A expressão popular morrer de raiva não é tão alegórica como se pode pensar. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, afirmou: quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Vejamos o interessante depoimento que um espírito deu aos filhos, através da psicografia a respeito da doença que o levou à desencarnação. As grandes tristezas podem nos ser a causa de enfermidades que a medicina não consegue debelar. Creio que enfrentei um problema cardíaco irreversível em decorrência dos meus complexos de culpa. Depois que a gente deixa o corpo, é que observa quanto poderia ter deixado de errar. Um pouco mais de paciência e desprendimento, de renúncia e de amor nos evitariam muitos dissabores na vida que prossegue além da morte. É possível se deduzir do emocionante relato que a doença cardíaca poderia ter tornado outros rumos se houvesse da parte do enfermo uma conduta pautada no amor e no perdão. Se ele foi morto pelo cultivo sistemático da culpa, poderia ter sido salvo pela paciência e pelo perdão. No estado de óbito estará escrito a causa da morte, infarto do miocárdio. No atestado de óbito espiritual, constará como causa impaciência, irritação, mágoa, orgulho ferido. O testemunho desse irmão desencarnado hoje já é respaldado por muitos médicos. Um estudo científico detectou que pessoas com determinadas características psicológicas são mais propensas ao infarto do miocárdio. De acordo com o Dr. Geraldo J. Balloni, médico psiquiatra, apesar de sempre se suspeitar de que o estado emocional alterado, a ansiedade excessiva e os conflitos emocionais crônicos estivessem relacionados ao aumento da incidência de enfermidades cardiovasculares, atualmente já se acumulou evidências suficientes para atestar que o estresse social e o comportamento chamado de tipo A aumentaram significativamente os riscos de doenças cardiocirculatórias, principalmente a doença coronariana do tipo infarto do miocárdio. E quais seriam as características psicológicas das pessoas com comportamento tipo A e que foram mencionadas pelo Dr. Balloni? Veja a relação abaixo.
Características de comportamento do tipo A de personalidade. Tendência para procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas. Acentuada impulsão para competir. Desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir. Envolvimento em múltiplas funções. Impossibilidade prática, falta de tempo para terminar alguns empreendimentos. Preocupação física e mental. Incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga. Insatisfação crônica com as realizações. Grau de ambição está sempre acima do que obtém. Movimentos rápidos do corpo, tensão facial, entonação emotiva e explosiva na conversação normal. Mãos e dentes quase sempre apertados. Interpretando as características referidas, o Dr. Balloni aponta um ponto central de ansiedade generalizada e de hostilidade manifesta ou dissimulada na personalidade do infartado e que dão origem a aborrecimentos, irritação, rancor, impaciência, sentimentos que podem ser considerados os pontos centrais da personalidade tipo A. É claro que jamais se poderá desconsiderar outros fatores de risco do infarto, como a predisposição genética, tabagismo, hipertensão arterial, elevação dos níveis de colesterol, estresse cotidiano, a vida sedentária do homem moderno, a obesidade e diabetes. No entanto, o que vem chamando a atenção dos médicos é que muitos enfermos não apresentavam esses fatores de risco e, nada obstante, foram atingidos pelo infarto. Sendo assim, a cura para qualquer enfermidade passa necessariamente pelos cuidados com o corpo e com o espírito. No Evangelho, vamos encontrar vários remédios para os doentes da personalidade tipo A. Aí nós vamos ver a partir de amanhã os remedinhos para cada tipo de sintomas, né, que estão ligados ao nosso espírito. Vejam bem, o primeiro texto aqui ele já é maravilhoso e discorre assim para dias de conversa, mas a gente precisa abreviar para poder fazer um estudo mais prático, né? Mais direto. Então, o que ele está falando aqui? Toda e qualquer doença física começa pelo nosso lado emocional. E o nosso lado emocional está ligado à nossa essência, que é o nosso espírito. O nosso espírito está centrado no cérebro e no coração. Ou seja, é razão e emoção. A nossa essência, o nosso espírito, ele é isso. Ele tem a parte da razão e ele tem a parte da emoção, que são os sentimentos. Tudo aquilo que você sente, você vai agregando para o teu perispírito. Nós somos formados de espírito, perispírito, que é o envoltório do espírito, que ele é semimaterial, é como se fosse uma massinha de modelar, eu vou modelar em forma do corpo de mulher, Patrícia. Numa próxima encarnação, a Patrícia vai ser um homem, então eu vou pegar esse perispírito e transformar ele num corpo semimaterial de homem. Vou ser um negão, alto, né, de olhos pretos, então é completamente diferente dessa característica física de hoje. O perispírito ele se molda de acordo com como eu vou me encarnar. Mas junto com o perispírito vai todas as minhas, a minha essência, tanto a minha essência de sentimento como de razão, de conhecimento e de sensações, de sentimentos, de emoções que eu vou agregando ao longo do tempo. Tudo que eu tiver de raiva, de ódio, de rancor, de frustração, de dor, né? Eu vou colocando tudo isso no meu perispírito, enquanto eu estou encarnada. O meu perispírito ele se torna uma lixeirinha. Essa lixeirinha vai, né, enchendo, até chegar o momento que ela, pum, estoura. Já viram estourar um lixão, como é que é? Aqui perto de casa tinha um lixão. Vai para longe, né? O cheiro do chorume, aquele cheiro podre, né? A gente sente de longe aquelas coisas horríveis. Então, o nosso perispírito, conforme ele vai agregando lixinho, ele explode. Quando ele explode, vai explodir o pior de nós, geralmente ligado a um sintoma como doença. E essa doença vai aflorar onde? No corpo físico. Então, vai aparecendo aí colesterol, diabetes, pressão, outras comorbidades mais raras, que nem a minha, poliomielite. Então, as pessoas vão se adoentando
Não é porque nasceu só com a predisposição física para isso, né? Tem a questão genética, como ele fala aqui. Se seu pai e sua mãe eram viciados, você vem com a corrente sanguínea com droga. Então você também vem, né, praticamente viciado. Eu tive alunos que tinham dificuldade de aprendizado porque o pai e a mãe usavam cocaína durante a gravidez desse garoto. A gestação dele foi consumindo cocaína. Quando ele nasceu elétrico. Ele não conseguia aprender. Ele ficava na sala de aula, né, meio apático às vezes, meio elétrico, queria arrumar confusão com os colegas. E estava lá. Foi feito um exame de sangue e tinha, né, estava tendo, como é que chama? Abstinência, né? Porque ele não tinha aquela droga que corria no sangue dele durante a gestação. Então, nós temos as predisposições físicas que já estão no DNA, que já estão dentro do pai e da mãe, que a gente herda, mas tem aquela predisposição que nós nos colocamos, né? Tem muita doença que nós colocamos. Ontem eu falei isso aqui, não sei se foi nesse canal ou no outro. Eu não tenho raiva da minha comorbidade. Pelo contrário, eu tenho certeza que ela veio para limpar meu perispírito. É uma limpeza que está sendo feita. É dolorido? É. Às vezes dá vontade de sentar e chorar. Eu fiz isso ontem. Ontem, na hora de dormir, eu sentei e chorei, conversando com um amigo meu. Falei para ele, poxa, eu tento tudo que é sapato. Já tentei de tudo que é tipo de tênis, de sandália. Nada eu consigo colocar no meu pé para andar. Vai chegar um momento que para poder ficar bonitinha, produzidinha, eu vou ter que sentar numa cadeira de roda. Porque aonde eu for, eu não posso ir com uma meia de pilates no pé. E é o que eu tenho andado, uma meia de pilates. Aos olhos da sociedade, eu sou uma louca se eu andar por aí com uma meia de pilates. Então eu tô ficando presa dentro de casa. Eu vejo as propagandas de internet, eu fico doida, né? Tem bota de tudo que é tipo, tem tênis de tudo que é tipo. E eu não posso usar. Eu não consigo andar com essas coisas. Então, eu consigo me vestir, calça, eu não posso colocar uma calça muito apertada. Hoje eu tô com uma leg aqui que tá pegando o joelho, eu não tô conseguindo andar direito porque tá apertando meu joelho. Então, eu tenho que andar de bermuda, nós estamos no inverno. Como é que uma pessoa anda de bermuda no inverno? Complicado, né? Ou então tem que ficar andando com calça de moletom o tempo todo. Aí sim, eu me sinto uma tiazinha, né? Porque é o tempo todo de calça de moletom. Uma vez ou outra faz parte do nosso guarda-roupa, mas todo dia uma calça de moletom, isso aí acaba um pouquinho com a autoestima da pessoa. Aí ontem eu caí, ontem eu chorei. Eu falei, não é todo dia que você tem força, né, para poder aguentar as limitações físicas e mais essa questão do mínimo. Eu não sou vaidosa, mas o mínimo de vaidade que você tem, você não pode ter, né? E se você se comparar a outras pessoas, então você se sente um lixo. Porque aí você vê que tem pessoas tendo uma vida normal, passeando, indo para lugares, se vestindo do jeito que quer, né, curtindo a vida, e você cada vez mais recluso. É difícil, a comorbidade não é fácil. Tem que ter um psicológico muito forte para você não se deixar levar. Mas vai ter momentos de altos e baixos dentro dela. Mas ao mesmo passo que eu tenho esses altos e baixos, eu coloco na minha cabeça. É necessário. Agradeça a Deus, porque ainda podia ser pior. Já pensou? A gente ainda tem que pensar assim, podia ser pior. Já pensou se dessa comorbidade você realmente já estivesse numa cadeira de roda, dependendo dos outros para tudo? Hoje tem algumas coisas que eu dependo das pessoas. E eu já não gosto disso, já me incomoda. Imagina se eu tiver que depender total. Então, e é fruto de algo que eu fiz, não é? Eu não tô aqui pagando de santa, eu não tô aqui de coitada, de vítima, não. Foi lixo que eu fui agregando no meu perispírito que estourou. Meu lixãozinho aqui estourou. E aí veio pro corpo. E eu tenho que aguentar, tenho que passar. Mas uma coisa é certa, depois que passa também já era. Na outra encarnação, na outra oportunidade, você vem zero bala, né? Você vem limpinho. É a mesma coisa de um carro que começa a dar problema no motor, você vai lá e manda refazer o motor. O carro não fica novo de novo? Sim. Então, todo e qualquer sintoma de doença que nós temos é um sinal de alerta. É porque tem alguma coisa no nosso emocional ou no nosso pensamento que está errado. É um sinalzinho, né, de olha, fica esperto, você está fazendo coisa errada. Olha só, o resfriado escorre quando o corpo não chora. Então, muitas das vezes que você pega uma gripe, a sua imunidade está baixa. Por que sua imunidade está baixa? Porque seus pensamentos, seu padrão vibratório também está.
Aí tudo que é vírus que está ali, todos os dias, eles são oportunistas. Eles estão esperando você cair. Você caiu, pum, eles vêm. E isso é permitido pela espiritualidade? É. Às vezes é necessário você ficar de cama, dar um tempo, né, para você poder ver o que é que você está fazendo, está muito acelerado, está trocando as mãos, os pés pelas mãos. Então, às vezes, você precisa ficar um pouco acamado, um pouco afastado do serviço, afastado das pessoas, que é para você equilibrar e voltar na ativa, voltar melhor. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. Então, muitas das vezes, você está tão desesperado mediante as situações, aí te ataca aquela dor de garganta, você não consegue falar. Então, você está necessitando falar alguma coisa, aquilo está te corroendo por dentro, que vem a inflamação da garganta. Então, a diabetes invade quando a solidão dói. Então, a diabetes, que você não pode comer o doce, você come demais, né? Quantas pessoas não falam, eu preciso de um chocolate para poder acabar com o meu mau humor. O chocolate me faz companhia. Então, de tanto você buscar esse açúcar, porque você não está tendo o doce da vida, o doce, o sabor doce das boas companhias. Aí você substitui tudo isso pelo açúcar. E isso vai te trazer uma diabetes, vai te trazer uma comorbidade. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. Então, muita gente fica acelerada, né? Fica ansiosa e passa a comer desesperadamente. Então, come o dia inteiro que Deus deu, chega de noite, vai lá e assalta a geladeira de novo. Você passa a engordar. Então, é você que está causando um problema no teu corpo através de um desequilíbrio emocional. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Já repararam que a gente tem, né, a corrente sanguínea, ela vem com força na cabeça da gente quando a gente começa a pensar demais, quando a gente está muito preocupado. Aí vem aquele excesso de sangue e às vezes eles não passam bonitinho pelos canais que precisam, as artérias e veias. E isso faz com que a gente tenha dor de cabeça. Tem muita gente que sofre de enxaqueca, porque vive preocupado. Ah, não, eu tô relaxado aqui. Não, mas tá pensando lá no futuro, né? Na conta bancária, nos filhos, na família, na questão de emprego, às vezes até uma questão doméstica. E essas preocupações fazem fluir muito sangue para a cabeça, que às vezes eles não passam pelos canaizinhos, né? De uma forma tranquila, equilibrada. É uma injeção muito forte de sangue e esse fluxo grande acaba às vezes ficando acumuladinho ali, onde dá aquelas dor de cabeça forte, enxaqueca, né? O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. É o que eu sempre falo do meu pai, né? Eu sempre lembro do meu pai. Meu pai tinha problema cardíaco e ele só morreu, eu tenho certeza, que porque ele ficou triste. Porque ele desistiu de viver. Meu pai lutou até certo ponto, depois ele ficou desanimado e se deixou levar. Então, quando você para de amar, quando você para de sentir alegria, de viver, de querer dar continuidade, né, à sua história, o seu coração ele vai vibrando cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo, até chegar o momento que ele fala, chega, não tá dando fruto mesmo, então vamos parar. Então, o nosso coração, ele precisa ser injetado o tempo todo de ânimo, né, de boa vontade, de querer fazer coisas novas, de diversificar a nossa vida. Aquilo que não tá legal, a gente muda, melhora, aprimora, né? Muda o rumo, às vezes a gente tem que mudar 360 graus mesmo, né? Tira o nosso chão, bota outro novo, tira aquelas roupas do guarda-roupa, doa tudo, compra roupa nova. Às vezes é necessário renovar para o nosso coração trabalhar na base do ânimo. O desânimo faz ele ir batendo cada vez mais devagarinho, até chegar um momento que ele se entrega. Alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. Alergia, né? Tem pessoas como Patrícia que já teve alergia. Eu tive uma alergia aqui em volta do nariz, corroeu tudo aqui de vermelho, assim. Cheguei lá no dermatologista, o dermatologista passou creme, passou comprimido, né? E nada dava jeito. Eu passei em outro dermatologista e nada. Aí quando eu fui ver, eu falei, gente, eu tô ficando estressada com umas coisas que não tem nada a ver, né? Eu tava ficando um
possessiva até na minha sala de aula, meu armário, tinha que estar tudo muito limpo, muito organizado, cada coisa no seu devido lugar, se tira do lugar, aquilo me fazia mal, de tanto ficar mexendo com limpeza, com organização. Eu falei, não, mas eu tô limpando tudo fora e dentro eu não tô limpando. Aqui dentro tava cheio de lixinho, cheio de rancor, cheio de problemas, né, do dia a dia que você vai guardando, ao invés de também limpar e jogar fora. Aquilo começou a aflorar na pele, que são, né, essas alergias que aparecem do nada, que você fala assim, nossa, mas eu não fiz nada, né? De onde que veio? Veio da minha cama? Veio do cachorro? Da onde que veio essas alergias? São nossos pensamentos. Eles vão criando essas impurezas no nosso corpo. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. Então, nós temos, né? Eu tomo medicação, minha unha, às vezes ela tá tão bonita e às vezes ela tá tão feinha, quebradiça e tal. Tem a questão do medicamento? Tem. Tem a questão genética? Tem. Mas muitas das vezes é quando a gente tá nesse momento assim, frágil. A gente tá se sentindo muito frágil, o corpo começa a ficar frágil também. Então, o que a gente tem que fazer? Levar o pensamento, fazer nossas orações, estar mantido, né, aquele equilíbrio com o plano espiritual. Para isso que existe, né, o tratamento espiritual, ele ajuda muito nisso aí. Né? Quer dizer que a minha unha pode ficar linda se eu for lá tomar um passe no centro espírita? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô dizendo que se você tratar o seu lado espiritual, o seu corpo ele vai reagir. Então tem coisas que são simples. Uma unha quebrada é falta mesmo de você, né, trabalhar mais o seu campo espiritual. Você tá frágil. Então, ele vai mostrar a fragilidade no teu corpo. Através do quê? Através de doenças simples que vão surgindo e que você consegue combater, inclusive, sem medicação. Mas mudando o seu pensamento, mudando a sua postura. Aí ele fala que o peito aperta quando o orgulho escraviza. Aquelas pessoas orgulhosas, donas de si, elas que mandam, elas que são o máximo. No fundo, são pessoas que lá dentro são vazias, ocas, tristes, obcecadas, possessivas, né? São os narcisistas de hoje, que a gente mudou o nome, mas na verdade a pessoa orgulhosa nada mais é do que hoje em dia chamada de narcisista. Então elas são vítimas de todo mundo e ao mesmo tempo elas mandam, elas querem dominar tudo e a todos. E quando foge um pouco do controle delas, isso para elas é uma agonia tremenda. Essa agonia toda faz com que eles tenham um peito muito dolorido. É dor, mas é muita dor. E quando eles procuram a gente no centro espírita para se tratar pessoas assim, meu Deus, como é difícil. Porque eles não enxergam que o problema está neles. Pessoas orgulhosas não enxergam que o problema está nelas. Eles acham que o problema está sempre no outro. O outro é culpado pela má sorte, o outro é culpado pela doença, o outro é culpado por ela ter nascido. Então, pessoas orgulhosas, elas trazem pra gente assim, quando a gente vai trabalhar com elas em casa espírita, é um teste de paciência para os médiuns, para os trabalhadores, que vocês não têm ideia. Porque são pessoas que são duras, são pessoas sofridas e que não querem deixar o sofrimento, até mesmo por causa do orgulho que elas têm. Então elas acham que o problema não está nelas. Como que ela vai curar uma coisa que elas não acreditam que estão nelas, né? O coração infarta quando chega a ingratidão. Então a gente fica muito preso assim, do tipo, eu fiz tanto pelo outro e o outro não faz nada por mim. O que eu dou eu não recebo. Então isso começa a trazer para o coração uma tristeza, né? Eu me dediquei tanto àquela pessoa e aquela pessoa não reconhece aquilo que eu fiz por ela, principalmente quando se trata de filhos, né? Quando se trata de relacionamento mais íntimo, a gente tem uma cobrança muito em relação ao outro. A gente quer que o outro faça aquilo que a gente espera que ele faça. E se isso não ocorre, a gente tem como se fosse uma ingratidão. Quantas vezes eu já não julguei pessoas achando que elas eram ingratas comigo? Porque eu sou muito dada, porque eu ajudo bastante, quando é minha vez eu tô ali, né? Eu tô sempre pronta. E quando chega a minha vez, a pessoa não tem a mesma atitude, não tem a mesma disposição. E eu falava, meu Deus, mas me paga sempre com a moeda bem abaixo da minha, né? Que é a moeda da ingratidão. Isso traz pra gente
um aperto no coração, um desencantamento, né? Que o coração vai ficando, não é duro, mas ele vai ficando apático. O coração vai ficando, o sentimento vai ficando mais distante. Você acaba não acreditando mais nas pessoas. Você acaba se distanciando ao ponto de tanto faz. E isso aí faz infartar. O infarto nada mais é do que o coração parar do nada. Ele vai parando, chega uma hora que ele tanto faz. Então vamos embora, né? A pressão sobe quando o medo aprisiona, ou seja, a sua insegurança, o seu receio, né? Você tá lá morrendo de medo de perder um emprego, morrendo de medo de perder uma pessoa, você tá apavorado porque tem um ente querido que tá doente. Qualquer tipo de pressão que você recebe, o teu corpo acaba levando isso para a sua corrente sanguínea. Então, existe aquela pressão em cima do sangue. O sangue, às vezes, não é para ser bombado dessa forma. Ele entende que está havendo um desequilíbrio no teu corpo. E aí vem a pressão alta. Eu estava lendo a respeito de pressão alta até o frio, né? Porque se nós estamos no inverno, se você começa a sentir muito frio e tem pressão alta, o que acontece? O seu cérebro ele vai fazer você produzir o sangue mais rápido, né? Para esquentar o teu corpo. E aí aumenta a pressão sanguínea. Então, olha só como é que o nosso corpo reage diante de pensamento e sentimento. Nós somos uma máquina, matéria, que funciona através de emoção e de pensamento. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que o corpo não venha sentir, né, o descuido que o nosso pensamento e as nossas emoções causam. As neuroses, elas paralisam quando a criança interna tiraniza. Então, tem gente que é, né, neurótico, paranoico, que a gente fala, porque ele quer as coisas daquela forma, ele é sistemático e quer que todo mundo haja como ele. Um chefe, por exemplo, né, numa empresa, ele quer que todos trabalhem no esqueminha dele. E ele acaba se tornando um tirano em cima das pessoas. E isso volta para ele em forma de paranoia, né? Se o cara coloca o negócio aqui em cima da mesa, o chefe passa e fala, não é aqui, cara, é ali, ó, é ali que eu quero que coloque. Então, ele fica tão detalhista diante das situações que a coisa tem que ficar redondinha como ele quer, que quando sai um pouquinho do eixo, ele entra em parafuso. Então, as pessoas desequilibradas são pessoas que perderam o controle da sua vida, perderam o controle do que tinha em volta da sua vida. Então, a fuga delas é o quê? Eu vou ficar doido aqui, né? Minha mente não trabalha mais direito. É uma fuga. Então, em outras palavras, é isso. As neuroses, os problemas mentais que a gente acarreta para, né, os nossos desequilíbrios emocionais e de pensamento e tal, eles vão trazer a gente para uma doença que a gente chama de doença mental, um desequilíbrio mental, mas que na verdade às vezes não tem nem predisposição para isso, é a própria pessoa que foi criando. Então, em forma de fuga, eu preciso tomar remédio para me acalmar. Aí vai lá no psiquiatra e se entope de remédio. É fuga, não tem outro nome para dar. A pessoa que faz isso, ela está fugindo de situações que ela não quer combater, que ela não quer trabalhar. Ela está vendo muito serviço e pouca capacidade para resolver, então ela foge. Então ela dá uma de doido, né, uma de surtado. Eu tive uma situação uma vez com a minha mãe que foi marcante para mim, né? Ela passou a noite fora de casa, ela sempre dava novidade, mas aquele dia foi demais. E o meu pai desesperado, Patrícia, eu trabalhando. Ele ligando para mim, eu não queria atender, porque eu já sabia que ia ter alguma coisa. Eu falei, quando eu sair daqui do serviço, eu ligo para saber, porque no meu serviço eu não gostava que se metiam, né? Aí, por fim, ligou pro meu diretor me chamou, Patrícia, teu pai tá no telefone. Eu falei, então aconteceu um negócio muito mais sério do que eu imaginava. Aí a minha mãe tinha passado a noite fora de casa, ela pegou o salário inteiro e detonou no bingo. Ela era viciada em bingo.
Aí meu pai ligou para mim, desesperado, que ela tinha sumido. Eu falei, mas ela não deve ter ido para longe. No mínimo foi pagamento, ela pegou o dinheiro e foi detonar o dinheiro e agora tá com vergonha de voltar para casa, que o viciado acontece isso, né? Depois ele se faz de vítima. Aí nessa meu pai ficou procurando por onde ela andava e eu aqui já me preparando para ter que ir atrás também. Eles moravam em Ermelino e eu morando aqui em Itaquá. Meu filho já era crescido. Falei pro meu filho, né? Falei, você fica aí que eu vou procurar tua avó, né? Tua avó sumiu. E quando eu estava já chegando em Ermelino, meu pai falou assim, olha, já consegui descobrir onde ela tá em Guaianazes, está lá na estação de trem lá de Guaianazes. Eu vou buscar sua mãe. Eu falei, eu tô indo para aí e a gente conversa. Quando eu cheguei na casa deles, a minha mãe já estava deitada na cama, já estava de banho tomado, e meu pai chorando de um lado, meu irmão chorando do outro, aquela coisa toda. E eu fui até ela, fechei a porta do quarto, falei, eu vou ter uma conversa séria com ela agora. Aí quando eu fechei a porta do quarto, ela falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou aquela pessoa que você não gosta. Porque o que eu vou te falar, você não vai gostar de ouvir. Você só quer ouvir aquilo que você sente bem de ouvir. E você vai ouvir uma coisa que você não vai gostar. É a última vez que eu venho aqui para ver o que está acontecendo das suas palhaçadas. Eu não vou fazer mais nada quando for palhaçada. Eu estava no meu serviço, dando conta da minha obrigação. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou professora. Mas eu não posso ficar de babá com uma pessoa tão desequilibrada como você. Não dá. Então, você está fazendo meu pai sofrer, você está fazendo meu irmão sofrer, e eu não vou sofrer, eu não vou entrar nessa tua neurose. Você está fazendo isso, você quer isso, porque você é uma pessoa inteligente, você sabe muito bem como não entrar nessa paranoia toda. Mas é uma fuga tua. Já que você não consegue chamar a atenção de uma forma positiva, você quer chamar de uma forma negativa. E você vai ficar sozinha desse jeito. Porque enquanto tiver meu pai e meu irmão para cuidar de você, é ótimo. Mas se não tiver, eu não vou cuidar de você dessa forma. É uma escolha cruel. Você é desequilibrada, você quer desequilibrar todo mundo. A sua fuga, você quer colocar todo mundo para fugir junto com você. E isso não é justo. Então a escolha é só sua, não é de todos. Aí eu fui tendo essa conversa e ela fazendo de conta que não lembrava de mim. Eu não sei quem você é, não sei por que você está falando isso comigo. Aí por fim eu falei para ela assim, eu tô pedindo pro meu pai tirar o extrato do banco. E se você gastou todo o dinheiro do pagamento, vocês vão passar fome esse mês, porque eu não vou ajudar. Você está acostumada as pessoas a cobrirem o seu prejuízo. Não vai ter. Vocês vão ter que procurar empréstimo, vai ser cruel para vocês esse mês. Ela levantou da cama para me bater. Ela lembrou da filha dela. Ela lembrou de tudo na hora. Então, o desequilibrado, aquele neurótico, na verdade, ele sabe tudo que ele está fazendo e o que ele está falando. As fugas dele são conforme o comodismo deles, conforme... como que eu posso usar a palavra certa? Conforme o interesse deles. Porque eles voltam em si. Quando é conveniente, volta em si. Quando não é conveniente, dá uma de surtado e pronto. Mas, na verdade, são pessoas que querem tiranizar, são pessoas que querem mandar nos outros, tocar uma música para que todo mundo dança a música deles. Que são tidos as pessoas hoje como o nome de narcisista. E essas pessoas são perigosas para elas e para os outros. Elas oferecem perigo, porque elas são desequilibradas porque querem, né? E acabam desequilibrando os outros que estão em volta. Então, são pessoas um pouco muito difíceis de lidar. E são espíritos endurecidos, vendo pelo lado espiritual, são espíritos extremamente endurecidos, que não querem aprender. Tomam porrada até não querer mais e não querem aprender. E aí sofrem, né? A consequência da neurose é o sofrimento. Quem está assim está no estado de sofrimento, não deixa de estar. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Assim como um resfriado, né, é para a gente poder dar uma paradinha, porque a imunidade caiu, a febre é essa imunidade faltando ainda mais no corpo. Aí dá aquele sinal de... Primeiro, o resfriado é um sinal de alerta, no farol é aquele amarelo, né? Agora a febre é o sinal vermelho. É a hora que ele fala assim, agora é o momento de parar. Definitivamente você tem que dar um tempo.
Então, o nosso corpo, ele fala, nosso corpo, ele mostra as falhas que nós estamos tendo. A gente precisa analisar isso, não só com os olhos físicos, de ir lá no médico, tomar remédio e se tratar fisicamente, como a gente também precisa se tratar moralmente, espiritualmente, né? A questão dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, das nossas atitudes. Então, tem todo um conjunto que traz a doença para o corpo. Algumas doenças são benéficas. Eu sei que a minha comorbidade, ela se deve a uma limpeza no meu perispírito que eu estou precisando fazer desde a outra encarnação, que eu só fiz besteira. Então tem que limpar. Vamos limpar. Vai ser difícil em alguns momentos. Patrícia vai sentar, vai chorar porque ela quer colocar um sapato e não pode, porque ela quer ir num lugar e não pode, porque ela não tem sapato para ir, porque ela quer andar e não consegue andar. Patrícia vai chorar. Patrícia vai cair algumas vezes nos seus pensamentos, nas suas vibrações, e vai falar, poxa, eu não sou mais aquela mulher que eu era, né? Eu não tenho mais a disposição que eu tinha. Eu acabei de vir agora da minha lavanderia ali, o azulejo está todinho precisando de uma limpeza. E aonde é que eu tenho essa disposição para limpar? No dia que eu tiver, eu vou lá e limpo. No dia que eu não tiver, vai ficar caindo em bolor. Então, são algumas tristezas que a gente carrega no meio das comorbidades, no meio das doenças, que fazem parte do processo da limpeza. E a gente só não pode se deixar levar. Porque se deixar levar pela tristeza, pela angústia, pela frustração, ao invés da gente melhorar, limpar, a gente vai agregando cada vez mais problemas. Então, nós estamos vendo aqui que o emocional e os pensamentos, né, tanto a parte de sentimento como a parte de pensamento, é o nosso forte no espírito. Então, isso aqui tem que ser o melhor possível. Porque se isso aqui não for o melhor, isso vai para o perispírito. O perispírito sobrecarregado, ele joga tudo isso para o corpo. Então, não quer ficar doente? Pense em coisas boas, faça coisas boas, haja com as pessoas da maneira que você gostaria que agisse com você. Seja uma pessoa prudente diante de todas as tentações. Oh, chegou um banquete, mas você vai comer aquilo ali todo dia, uma vez ou outra enfiar o pé na jaca, é normal, todo mundo faz. Tem dia que eu como 2 pãezinhos na hora do café, hoje eu fiz isso. Tem dia que não, tem dia que eu vou na torrada, 2, 3 torradas. Agora tem gente que não, que é um furacão. Chega na mesa, vê aquela mesa posta, quer, come. Pô, eu tô gordo, mas por que você tá gordo, né, filho? O desespero da comilança. Não vai faltar para amanhã, calma, vai devagar. Né? Então, tudo que a gente faz que desequilibra o nosso pensamento, as nossas emoções, vai trazer um prejuízo para o nosso perispírito. O perispírito é um lixinho. Você vai depositando nele. Vai chegar uma hora que ele vai explodir. E o corpo vai falar, opa, chega, já chegou no limite, não dá mais. Assim como o perispírito é um lixinho que abraça tudo que é coisa ruim, ele pode ser também um porta-joia, onde você vai colocando nele coisas boas, as sensações, os pensamentos bons. O que vai acontecer com o teu perispírito? Ele vai também explodir. O teu corpo vai ser cada vez mais saudável. Tem uma série de explicações para as doenças que aparecem hoje que não tem cura, gente. Não é à toa. Mas será que Deus não está castigando a gente? Não. Tudo é ação e reação, tudo é o plantar e colher. Não tem nada de Deus aí no meio. Deus só permite que aconteçam as coisas porque Ele dá o nosso livre-arbítrio. Fala, eu tô dando. Agora toma conta disso. Cuidado. Porque se você não souber usar lá na frente, você vai se prejudicar. Ele mandou Jesus avisar isso para nós. Ele trouxe a doutrina espírita para que a gente pudesse se esclarecer ainda mais. E muita gente ainda duvida, né? Então, as nossas tendências, as nossas compulsões, os nossos desequilíbrios, eles vão trazer futuramente um prejuízo. Nós temos que tomar cuidado, né? Todo cuidado. Essa parte do texto que está aqui, características de comportamento do tipo A, de personalidade, né? Eu acho que eu vou voltar ele amanhã, vou retomar essa parte aqui, porque o vídeo tá longo, né? E a gente precisa estar falando um pouquinho mais sobre essa característica do comportamento A. Então amanhã eu volto essa parte do texto aqui. Eu não vou deixar passar batido, não. É muito importante a gente debater um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Até amanhã, fique com Deus.